Fala pessoal, Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu estou num cenário aqui um pouco diferente, estou na casa dos meus pais. Enfim, quero falar a vocês que eu tive uma ideia bem bacana, que é, vocês com certeza já ficaram sem internet, passaram por aquela situação que você tinha que, pra poder matar o tempo, ficar brincando com o Dino, né? Que é aquele dinossaurozinho lá do Google Chrome. Então eu tive a ideia de fazer esse dinossaurozinho realista, só que uma versão dele assim um pouco diferente no Photoshop, certo? Então eu vou pegar esse camaradazinho aqui que vocês estão vendo, vou colocar uma textura de um dinossauro nele, nesse ambiente aqui, vou trocar, botar uns cactos e tal, algumas coisas, pegar esse dente aqui desse outro dinossauro, botar esse olho nele, dar um flare, meio que um flare atrás, e eu vou deixar essa imagem que vocês estão vendo aqui realista, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar tudo pro Photoshop. Pronto, colou a camada do Dino. Vou pegar essa outra, vou botar aqui do lado, fica mais prático. Beleza. Então a gente tem cada coisa aqui no seu devido lugar, certo? Eu vou esconder aqui a camada. Então a minha ideia é pegar esse dinossaurozinho aqui, deixar ele realista, né? Como, obviamente que eu não vou transformar num dinossauro, só pegar um dinossauro qualquer. Eu quero que ele mantenha o mesmo formato desse aqui, só que com a textura, com o olho, com a boca, que o cacto seja real. Então a gente vai dar aí um efeito bem legal a esse dinossauro, tá? Então se você ainda não é inscrito no canal, eu já queria pedir a você, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, comenta, fala se você tá gostando desse estilo de vídeo pra gente poder fazer mais vídeos aqui parecidos nessa mesma linha. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir aqui para deixar ele mais numa proporção que seja mais realista com o meu cenário. Então coloquei aqui, vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui só para ter uma noção. Ctrl T para poder diminuir o tamanho. Eu acho que esse tamanho aqui tá um tamanho bacana. Pronto, esse tamanho aqui. Pronto, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero tirar essa parte branca aqui. Como eu não estou muito preocupado com esses detalhes aí em branco, eu vou simplesmente deletar a camada. Eu poderia criar uma máscara, né, para poder esconder o branco, mas não é bem o meu objetivo aqui. Nesse caso, o meu objetivo é fazer simplesmente isso aqui, colocar a textura aqui em cima, certo? Então eu vou pegar aqui na camada do fundo, nessa camada aqui do fundo eu vou apagar essa pessoa, né? Então eu posso clicar no J, ó, seleciono aqui, arrasto para o lado e tchau pessoa, beleza. Então agora eu vou colocar o dinossauro no lugar. Pronto, coloquei. Vou ver se já fica legal fazer isso agora. Não, vou fazer um teste. Eu vou colocar a textura aqui em cima e vou aplicar a camada de baixo, segurando aí o Alt. Pronto. Quando eu faço isso, ó, perceba aqui o que aconteceu. Ficou aplicada uma textura a tudo que estava na camada imediatamente abaixo, certo? Só que a textura está muito grande, né? Então eu vou dar uma modificada aqui no tamanho dessa textura, que está muito fora de escala, né? Agora eu acho que está um tamanho bem legal. Vou Ctrl J. Vou aplicar a camada de baixo também e agora eu vou arrastar mais para cá. Não ficou 100%, eu vou criar outra camada só para pegar a parte do rabo dele aqui, ó. Segura Alt ou Option, né, caso você esteja usando o Mac, e vou dar um Ctrl T ou Command T, arrastar um pouquinho para cá só para pegar esse pedacinho do rabo aqui, ó. Aí nesse caso eu vou criar uma máscara aqui nessa camada. Pronto, tá mais ou menos, né? Aqui eu vou fazer o que agora? Eu vou excluir essa parte aqui de baixo que ficou, mas perceba aqui que a gente já tem uma textura mais ou menos, assim, não tá uma textura muito boa ainda, né? Mas uma textura mais ou menos. Eu vou transformar essas camadas aqui em uma só, pronto. Perceba agora como é que ficou, certo? Então aqui eu vou criar uma máscara, vou apagar esse pedacinho aqui. Na verdade a gente pode até apagar essa linhazinha aqui de baixo, certo? Eu não vou mexer muito nisso agora. Eu vou me preocupar um pouquinho agora com o cacto, certo? Então a gente tem a camada aqui do cacto, olha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adaptar o tamanho desse cacto, botar ele do lado aqui para ter uma noção. Tá aí o nosso cacto, esse é o tamanho dele. E aqui no cacto eu posso dar um W aqui, clicar no W e apagar mesmo. Deixa eu ver se vai ficar. Aí, não ficou legal. Posso criar uma máscara. Opa, inverter a máscara, Ctrl I. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Não ficou aquela seleção 100%, né? Mas aí a gente pode dar uma refinada aqui na máscara, certo?
Pronto, agora sim. Vou dar um zoom aqui e apagar esse trechinho aqui, ó. Eu não vou nem ficar muito preocupado, não tá 100%, porque isso aqui é uma coisa que não vai ficar muito detalhada não, porque vai ficar meio distante, certo? Então eu não vou esquentar muita cabeça com isso não. Traz isso pra cá. Pronto, trouxe um. Vou duplicar a camada, Ctrl T, puxar pro lado aqui. Perceba que aqui o maior tá pro lado de cá, então para mudar o lado eu posso só vir aqui na largura e botar menos 100, aí ele vai inverter. Pronto, vou diminuir mais um pouquinho, colocar ele aqui. Pronto, agora eu vou colocar primeiro o olho dele. Ó, vou aqui, vou criar uma máscara, Ctrl I, a máscara foi invertida, Ctrl T para alterar o tamanho, vou botar menos aqui para ele ficar pro outro lado. Vou diminuir bastante o olho dele aqui e trazer ele para cá. Aqui tá um bom tamanho. Aqui, pronto, tá um tamanho razoável. Ficou uma linhazinha aqui, né? A gente pode vir aqui e apagar. Pronto, olhando assim ainda não tá muito legal, né? Vou colocar os dentes nele agora. Aqui nos dentes, vou criar esse aqui. Criei uma máscara. Vou apagar essa máscara aqui, esconder, né? Deixar só a máscara mesmo, na verdade. Deixar só essa boca. Meu objetivo aqui é pegar só os dentes. Certo? Então eu vou deixar só os dentes. E mais uma vez eu não vou ser tão criterioso. Essa máscara não ficou muito boa e tal. Não é muito objetivo, né? Quando a gente botar isso aqui bem pequenininho, mal vai dar pra perceber. Ó. Vou trazer mais aqui. Deixa eu ver aqui. Você deve perceber que aqui, ó, a boca dele aqui. Vou dar uma giradinha um pouquinho assim. Colocar ele mais. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Coloquei. Vou pintar novamente aqui a máscara para poder esconder isso, ó. Perceba que ele está começando a tomar forma. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte de trás aqui, ó. Vou na minha camada aqui do dinossauro mesmo, ó, essa. Vou apagar, opa. E vou criar aqui a máscara e vou apagar essas coisas aqui, deixar só o dinossauro mesmo. Então vamos aqui, apagar esse pedacinho. Pronto. Perceba que ele tá, né, tá começando a se ambientar, certo? Então, como eu falei, ó, eu tô deixando aqui o mesmo formato dele, né, aquele formato meio pixelado, né, que a ideia dele é justamente essa. Então, agora eu vou começar a trabalhar com as curvas para poder dar um match entre esses cactos e o ambiente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer aqui nos cactos. Eu vou juntar as duas camadas dos cactos, um Ctrl G, que é o cactus, pronto. E eu vou criar uma camada aqui em cima e vou aplicar essa camada à seleção de baixo. Então, ó, vou dar umas escurecidas aqui. Perceba que a saturação está muito alta ainda, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Vou escurecer e vou diminuir a saturação também. Então, eu venho aqui na saturação, ó, que é matiz de saturação, aplicar a camada de baixo, vou diminuir um pouquinho a saturação. Pronto, ele está começando a ficar mais parecido com o ambiente. Ainda está faltando algumas coisas, né? Por exemplo, a sombra e tal, mas isso aí a gente vai já fazer. Pronto, eu acredito que aqui já está um pouquinho parecido, né? Eu vou mexer no fundo depois também, aí ele vai dar uma melhorada. Vamos agora mexer aqui na curva para os dentes, certo? Vou deixar a boca dele um pouquinho, vou escurecer, opa, aplicar só a camada de baixo, vou escurecer um pouquinho mais, pronto, beleza. O olho dele eu acho que também vou mexer um pouquinho, escurecer mais um pouquinho, pronto, aqui, beleza. E agora eu vou trabalhar na cor dele mesmo, depois eu vou fazer a sombra deles, né, e aplicar aqui um pouquinho mais de coisa aqui ao redor. Aqui, vou até escrever o nome aqui, Dino. Pronto. Então eu vou aplicar logo aqui acima uma curva. Vou baixar um pouquinho aqui, deixar mais escuro. Pronto. Perceba que ele está meio colado aqui com o fundo, né? Então eu já vou fazer logo o negócio. Eu vou aplicar isso aqui, ó. Essa camada aqui, ela vai ficar embaixo.
cima do... aqui. Tá meio esquisito ainda, né? Mas eu venho aqui e vou botar assim, ó. Divisão. Pronto. E eu vou pegar ela e colocar mais aqui pra cima um pouquinho assim, ó. Assim, não tá muito boa ainda, mas isso aqui vai ajudar a descolar mais ele do fundo. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Acho que fica mais bacana. Pronto, vou colocar aqui. Perfeito. Pronto, então ele já vai dar uma melhorada, né? Não tá 100% ainda. A gente tem que fazer o que agora? Criar uma sombra, né, para esse dinossauro aqui. Eu vou colocar essa sombra acima dessa camada aqui, criar uma camada nova. E a sombra você pode fazer de várias formas, certo? A gente pode criar manualmente, ó, botar nesse aqui, deixar uma coisa mais inclinadazinha assim, deixar uma coisa assim, ó. A sombra dos objetos, das coisas geralmente estão nessa direção aqui. Então a sombra vai ser mais ou menos pra cá. Vou fazer aqui, não tá essa coisa toda não, mas ó, vamos ver aqui, ó. Seria mais ou menos, não, mais fininho um pouquinho ainda, né? Eu vou desenhar a sombra, certo? Ah, porque eu vou ter que diminuir aqui a opacidade e diminuir também o fluxo aqui para uns 50% mais ou menos. Pronto. Agora vamos ver. Pronto, olhando assim, a sombra tá uma coisa não muito boa. Mas aí a gente vai fazer o quê? Eu vou aqui no filtro, desfoque, dar um desfoquezinho gaussiano. Ó, um desfoquezinho aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui. Por aqui. Aí eu posso mexer um pouquinho aqui na opacidade, preenchimento. Pronto, tá bom, tá mais ou menos aí, né? Posso dar uma mexidinha aqui assim, ó, deixar bem fininho, fazer comigo com uma linha seguindo os pés aqui, seguindo aqui. Pronto, ficou mais ou menos, né? Não tá ainda essa coisa toda não. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar algumas sombras nele aqui, no próprio dinossauro, né? Para ele tentar dar um shapezinho melhor. Perceba que aqui tem uma linhazinha, eu vou apertar aqui no J e vou tentar tirar essa linha aqui, ó. Pronto, dá uma melhoradazinha. E aqui, em cima da camada do cacto, eu vou criar sombras. E aqui eu vou fazer umas sombras nele, certo? Vamos pensar um pouco aqui. Ó, perceba que a boca dele aqui não ficou muito legal, né? Vou já ajeitar isso, vamos mexer logo aqui, então. Dar uma sombra aqui, ó, porque se o sol tá batendo atrás, com certeza ele vai estar bem mais escuro, né? Vou baixar o fluxo aqui para uns 20%. Então, pronto, apliquei só aqui. Ó, eu tô escurecendo ele todo. Vou escurecer ele aqui um pouco. Aí depois eu vou mexer aqui na opacidade, ó. Perceba, algumas regiões aqui tem que ficar mais escuras, ó. Esse aqui tá perto dos pés, mais escuro. Essa região aqui tem que estar um pouquinho mais escura aqui, ó, debaixo do braço dele também. Debaixo daqui para dar um pouquinho de profundidade, parece que a cabeça tem mais dimensão. Aqui também. Aqui um pouquinho debaixo do olho, em cima da boca. Tá um pouquinho mais escuro também. Então isso aqui vai ajudar a dar profundidade. Ah, mas não tá ainda legal. Ó, é legal a gente também fazer uma bordazinha aqui, ó. Porque se a luz tá vindo de lá pra cá, ela vai dar uma entrada também, né? Então eu vou fazer isso aqui um pouquinho. Tipo uma bordazinha assim. Eu tô fazendo com o mouse assim, sem muito cuidado. Só pra gente tentar dar uma ambientada um pouquinho melhor. Vou ajeitar a questão da boca que eu falei, né? Dele. Cadê o dente dele aqui? É bom você colocar sempre o nome das camadas, né? Que é pra evitar de ficar endoidando, enlouquecendo aqui procurando. Cadê o dente? Meu mouse tá um pouco louco aqui. Pronto. Opa, acho que eu tirei demais da boca. Pronto. Pronto. Acho que a boca ficou mais parecida agora. Pronto, pessoal. Então ele está começando a tomar forma. O que é que eu posso fazer também? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, nessa borda dele, eu vou fazer na borda do cacto. Então eu vou acima da camada do cacto, colocadozinho aqui na borda. Vou diminuir mais, né, aqui, ó. Deixar o fluxo em 20%. E aqui vamos fazer, ó, só aplicando na borda. Perceba que os espinhos não estão muito assim aparentes e tal, porque o recorte não foi muito legal. Mas como eu falei, isso aqui vai ficar tão pequenininho que não vale nem a pena a gente ficar endoidando assim. Ah, eu quero deixar o espinho aparecendo. Lógico que vai ficar mais realista, né? Se você conseguir fazer isso. Beleza, pronto. Então veja aqui como é que ficou. Matiz e saturação, vamos ver como é que vai ficar.
Opa. Apaga essa camada. Mate saturação. Vamos aumentar a saturação aqui. Ó, acho que já fica legal. Só aumentando a saturação. Pronto. Ainda acho que o céu não ficou 100%, né? Tá bom, deixa assim mesmo. Então acho que agora ficou bem bacana, pessoal. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, gostou do resultado final, comenta aqui embaixo se você está gostando mesmo disso aí, dá o like, manda para outra pessoa que gosta de jogar. Seria até legal, né, se o joguinho fosse desse jeito, né, com essa textura assim também, pra gente ter uma segunda opção, tá bom? Então, até o próximo vídeo, valeu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e até o próximo vídeo, valeu!